Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai analisar como realizar a medição da potência óptica, ou seja, do sinal, de fibra óptica lá na residência do cliente, Como a gente sabe, como a gente vem falando, na verdade, durante essa semana, a rede óptica, ou rede PON, ela é uma rede que transfere aí os arquivos, os dados por meio da luz, O cabo de fibra ele é composto por um filamento de vidro, diferentemente do cabo de cobre, e por ali passam sinais luminosos, tá certo? E sempre que uma instalação é feita ou alguma manutenção em uma rede óptica, é necessário que o técnico faça análise, desse sinal óptico para analisar se ele está dentro ou não dos padrões aí aceitos na rede, tá certo? Mas antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, já curta esse vídeo, compartilha, tá certo? Para que a gente continue aí trazendo conteúdos bem interessantes. Vamos lá para o nosso conteúdo, galera. Pessoal, vejam só, as redes de fibra óptica, ou as redes ópticas, elas transmitem um sinal por meio da luz, como eu falei. Ou seja, por meio dos cabos ópticos, ou os cabos de fibra óptica, trafegam em sinais luminosos, tá certo? E não o tradicional sinal elétrico aí do cabo coaxial, do cabo TP, o cabo pá trançado. Por conta disso, a forma de medir o sinal, ou a potência em redes PON é totalmente diferente dos outros meios de conexão, Por exemplo, quando você vai medir ali o sinal Wi-Fi, a potência do sinal Wi-Fi, você está medindo a intensidade da onda eletromagnética, tá certo? Então são pulsos elétricos. Já quando a gente trata aqui da rede óptica, é um sinal de luz, é uma potência de luz que a gente tem que medir, a intensidade que a luz está chegando lá na casa do cliente, tá certo? E para a gente começar a entender aqui, pessoal, eu trouxe basicamente aqui alguns exemplos de sinais que a maioria dos clientes aí vão estar apresentando em suas residências em uma conexão FTTH, certo? Ou seja, fibra até a casa do cliente. Primeiramente, pessoal, o que a gente precisa entender é que a unidade de medida usada é o dBm, ou decibel, miliwatt, tá certo? Essa é a unidade de medida para representar aí a potência óptica, ou seja, a potência da luz que chega lá na casa do cliente. Lembrando que nós temos também o dB, tá certo? Só que o dB, galera, diferentemente do dBm, ele é mais utilizado para apresentar percas, ou seja, quando você faz a diferença de um sinal, o primeiro sinal e o segundo sinal que chega na casa do cliente. Ou seja, quando você faz a diferença aí entre dois sinais, essa diferença ela é representada em dB, ou seja, ela é a perca. Já o dBm ele é conhecido aí como a potência absoluta, tá ok? Então aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de 4 potências absolutas, O menos 27 dBm, menos 21 dBm, menos 20 e menos 19 dBm, tá certo? São 4 exemplos aí de potências ópticas, ou seja, de sinais que vocês podem se deparar na residência dos clientes quando estão fazendo uma instalação, uma manutenção, enfim, alguma verificação aí na conexão, tá certo? E como que a gente faz para medir esses sinais, pessoal? Existe um equipamento chamado Power Meter, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele é responsável por você, por meio dele, medir o nível de sinal, ou seja, a potência que está chegando lá na conexão do cliente, depois de passar por várias divisões, ter perca, atenuação, e lá na casa do cliente você consegue fazer a aferição do sinal absoluto, ou seja, do sinal que está chegando. Mas vamos entender aqui a configuração básica no que você precisa fazer no Power Meter, para fazer essa análise de sinal. Vejamos. Primeiramente, a gente tem que entender como que funciona uma rede óptica, tá certo? No padrão aí GPON, usado no do DWDM, ok? Pessoal, a gente tem basicamente dois equipamentos ativos aqui, ó, a OLT, tá certo? A OLT, o terminal de linha óptica, que envia os sinais aí na rede, Ela tem um GBIC que ilumina essa rede, ela que lança a potência, com a luz com a potência específica, e a ONU, ou ONT, que fica lá na residência do cliente, ele recebe esse sinal, e quando ela sincroniza, logicamente, ela também envia sinal de volta. Ela também tem um laser que envia de volta. Então, a gente já pode deduzir o seguinte, pessoal. Em uma fibra, na fibra que vai lá para a casa do cliente, a gente tem um sinal em dois sentidos, O sentido downstream aqui, ó, Ou seja, o sinal que vai para a casa do cliente e o sinal aqui de upstream. O sinal que volta da casa do cliente para o LT. De forma bem simples, a gente poderia entender o downstream como download, que o cliente recebe, e o upstream como upload, os dados que o cliente envia, tá certo? E pessoal, como a gente trata isso em uma única fibra óptica, em um único núcleo, a luz ela vai para a casa do cliente aqui, ó, no comprimento de onda 1490 nanômetros e volta para o LT,
em 1310 nanômetros. Por que são em dois comprimentos de onda diferentes? Justamente para que os dois feixes de luz, o downstream e o upstream, eles não acabem aí um anulando o outro, né, no mesmo comprimento de onda, como se fosse a mesma frequência. Então eles trafegam aí em dois sentidos diferentes e em cada sentido aí um comprimento de onda diferente para evitar que a gente tenha aí problemas, né, no sinal, ou seja, que a gente tenha algum tipo de interferência e que os sinais acabem se anulando, ok? Então, pessoal, aqui a gente já tira uma conclusão. Quando você vai medir o sinal que chega lá na casa do cliente, tá certo? Sempre que você faz uma instalação, uma manutenção, você está medindo o sinal que chega na casa do cliente, você está medindo o sinal de downstream aqui, ó. O sinal que a OLT envia para o cliente. Isso quer dizer que no Power Meet você precisa ajustar o comprimento de onda 1490 nanômetros, tá certo? Porque você está medindo justamente o sinal que chega, o sinal de downstream, que vem no comprimento de onda 1490, tá certo? Caso você configure 1310, o Power Meet vai fazer a leitura do sinal, porém ele faz uma leitura incorreta. Vai mostrar sinal, só que você não vai estar vendo o sinal que realmente está chegando ali nessa conexão, tá certo? Está chegando lá na rede de fibra óptica. E para isso você precisa fazer um pequeno ajuste no Power Meet, né? Que eu vou mostrar aqui agora. A gente tem um exemplo aqui de Power Meet, tá certo? Onde o comprimento de onda aqui, ó, na parte superior da tela, que está destacado já em vermelho, está setado em 1490 nanômetros, tá certo? E como que você faz esse ajuste, pessoal? É justamente nessa tecla aqui, ó, chamado lambda, como se fosse um Y de cabeça para baixo. Quando você ligar o Power Meet aqui no botão Power, você vai analisar qual comprimento de onda está setado aqui na parte superior do Power Meter e dependendo de qual comprimento de onda esteja, você vai pressionando a tecla lambda, né? Essa daqui de baixo que eu acabei de mostrar, e o comprimento de onda ele vai começar a mudar. Ele vai 1310, no caso vai começar em 800, né? 1310, vai passar por 1490, 1550, enfim, o ideal, né? ou melhor, o correto para aferir o sinal na casa do cliente é 1490 em qualquer uma das situações, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho aí de como realizar a medição do sinal óptico, ou seja, da potência na casa do cliente. E qualquer dúvida, peço que vocês deixem aqui nos comentários, que a gente vai estar verificando o mais breve possível, tá certo? Até a próxima!